Falando ainda sobre eleições e retomando um pouquinho os números das pesquisas que acabamos de mostrar para vocês aqui no início do live, a gente vai conversar agora com o cientista político, o Carlos Mello. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais desse cenário também. Carlos, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo aqui no live. Gostaria que você trouxesse as tuas impressões em relação à pesquisa IPEC, o que você acredita que a gente deva observar de uma forma mais próxima nessa pesquisa, e também a Atlas Intel, que coloca Jair Bolsonaro um pouco mais próximo de Lula ali na disputa entre primeiro e segundo lugares. Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Olha, em primeiro lugar, essa discrepância entre algumas pesquisas é por uma questão de método, né? Não é método certo ou errado, né? A IPEC faz uma pesquisa presencial, a Atlas Intel ela faz uma pesquisa por telefone diária, né? Então você tem oscilações maiores na Atlas do que você vai ter no IPEC. Então, o importante é você olhar para o agregado, né, dessas pesquisas todas. Vocês têm aí na CNN um trabalho feito com o Instituto Locomotiva, do Renato Meirelles, que tem um agregador. Esse agregador é muito interessante, porque ele acaba dando uma média ponderada de todas essas pesquisas, não é? E o agregador mostra que o ex-presidente Lula está próximo em direção a uma vitória no primeiro turno, não significa que terá, mas está nessa direção, não é? E o presidente Bolsonaro, por várias pesquisas, ele está um tanto quanto estacionado, não é? E isso é claro que vai definir quais serão as estratégias dessa semana, não é? O ex-presidente Lula naturalmente vai tocar bumbo, né? Vai mobilizar todos os seus apoios, artistas, como foi ontem, esportistas, como será hoje, para criar um clima de que é possível virar e ganhar no primeiro turno. Se isso acontecerá ou não, novamente eu quero te dizer que a gente não tem bola de cristal para afirmar, né? Mas o clima será criado, a atmosfera será criada. Se o eleitor de Ciro Gomes, o eleitor de Simone Tebet, o eleitor de Soraya Tronic e o eleitor de brancos e nulos migrar em alguma medida, migrar para o ex-presidente Lula, é possível que dê sim. Agora, já o presidente Bolsonaro, para ele é vital, né, impedir que isso aconteça. É vital, de alguma forma, impedir essa migração de votos, né? Como? Aumentando a rejeição a Lula ou tentando atrair esses votos para si, né? Nesse momento isso parece difícil, mas temos alguns dias pela frente e em eleição isso é uma eternidade. Rapidamente, né, o professor mencionou ali a metodologia como por telefone. Algumas fazem por telefone, mas a da Atlas Intel, necessariamente, professor, ela usa um método pela internet. Ela faz as consultas, os disparos pela internet para poder coletar os dados dos eleitores que são ouvidos nessas pesquisas. Agora, professor, muito bom dia. Obrigada por falar com a gente. A Marcela aqui falando com você agora. Eu queria falar um pouquinho do voto envergonhado. A gente até trouxe uma reportagem no nosso site ontem aqui no Live CNN, porque tem muitas pessoas que, até pela rejeição ao ex-presidente Lula e também ao presidente Bolsonaro, tem vergonha de dizer na hora da pesquisa que votariam em um ou em outro, ambos que são bastante rejeitados, né? O presidente Bolsonaro tem uma rejeição ainda maior, mas diante dessa polarização há de fato uma vergonha. Você acha que esse percentual ele é elevado de fato até para conseguir ou mudar alguma coisa em relação à vitória do PT no primeiro turno, como dizem as pesquisas? A gente só vai ter clareza do voto envergonhado quando a gente tiver a prova definitiva, que é a própria eleição, né? É claro que num ambiente como o que nós vivemos, um ambiente de muita disputa, um ambiente inclusive tenso, né, em alguns momentos violento, não é? As pessoas têm precaução em sair por aí declarando votos. Nesse sentido, as pesquisas por telefone ou essa abordagem pela internet, como faz a Atlas, deixaria talvez o eleitor um pouco mais solto para dizer o que pensa, uma vez que diante do entrevistador ele pudesse ter algum tipo de temor, não é? Quanto significa isso? Normalmente é pouco,
né? Mas, num jogo como o que nós estamos jogando, de uma conta de chegada que pode resolver a eleição por 1%, um e pouco por cento, 2%, isso pode ser decisivo, sim. Como também pode ser decisivo, né, os eleitores que dizem que irão votar e por algum motivo desistam de votar ou não possam votar no domingo. Agora, professor, falando um pouquinho sobre a questão da abstenção, que é uma outra preocupação das campanhas, há uma discussão em torno também da violência, que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, com alguns casos de agressões por pessoas que colocam ali à mostra o seu voto, o seu candidato, ou que de alguma forma fazem campanha. E havia uma discussão muito grande entre analistas do assunto sobre a possibilidade disso inibir o eleitor no dia das eleições, ou aumentar as abstenções. De que forma que o senhor olha esse movimento? Da abstenção e principalmente da violência relacionada a isso? Infelizmente, Evandro, isso existe e é inédito no Brasil da redemocratização para cá. É uma coisa que nós precisamos espantar, né, esse fantasma para as próximas eleições, pelo menos. O Brasil precisa superar isso, né? Agora, como ponderar, né, o quanto que isso significará em termos de votos? Novamente, nós não sabemos. O que nós sabemos é que, olhando para as ruas, ao contrário dos outros anos, as pessoas não adesivam mais os seus carros, por exemplo. As pessoas não andam mais de camiseta dos seus candidatos, por exemplo, né? Então, eu imagino que a maioria das pessoas, por esse temor todo, não vai sair por aí, né, todo bandeiroso, para usar uma expressão popular, todo bandeiroso com o nome dos seus candidatos, etc., por conta disso. Agora, muito discretamente, assim como é o caso, ir até a sua sessão e votar na solidão da cabine e ali externar o seu voto e a sua consciência. Eu acho que isso, no final das contas, é o que vai acontecer. Uhum. Haverá abstenção por conta disso? Eu quero crer que não. Eu quero crer que com algum cuidado, todos que possam vá até as urnas e votem, né? Professor, a gente viu aí na pesquisa IPEC que o ex-presidente Lula tem agora uma vantagem de 12 pontos acima do presidente Bolsonaro. É uma vantagem importante no momento em que a corrida está chegando ao final, são 5 dias aí para o primeiro turno, e também uma região que é extremamente estratégica. Olha, talvez eu não tenha pego exatamente o teu raciocínio. A vantagem do IPEC é de 17 pontos no Brasil. Você está falando de 12 pontos em que região Na exatamente? região Sudeste. Sudeste, tá bem. Bom, a região Sudeste tem 42% do eleitorado, né? É fundamental. Se você sai da região Sudeste com uma vantagem muito grande, provavelmente o sujeito é vitorioso na eleição. Então, esses 12%, eles podem diminuir, eles podem chegar a algum empate, alguma coisa tipo 0-0? Pode, né? E nesse sentido, o presidente Lula teria a compensação desses votos no Nordeste, onde a diferença dele é muito grande para Jair Bolsonaro, né? Agora, você tem que olhar que no Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo. São Paulo, embora seja o berço do PT, o PT sempre teve muita dificuldade no estado de São Paulo. O PT nunca elegeu um governador em São Paulo nesses anos todos, não é? Então, o campo de batalha mesmo no Sudeste será Minas Gerais, né? Minas Gerais é o que os americanos chamam de swing states, né? Minas Gerais muda com muita frequência, né? Então, nossa observação se dará ao longo dessa semana para os números de Minas Gerais. Professor, eu tenho só mais uma pergunta para o senhor, né? A gente viu o candidato Ciro Gomes do PDT fazendo um manifesto em defesa de sua própria candidatura. Recentemente, nas últimas pesquisas, também percebemos uma certa desidratação nos números de Ciro Gomes. Alguns analistas o criticam por dizer que ele se coloca como uma via para a direita, para a centro-direita, mesmo tradicionalmente atuando como um candidato de esquerda. Acabou sendo um tiro pela culatra essa fala ou esse manifesto de Ciro Gomes
a pouco mais de ou há 5 dias das eleições? Evandro, se você me permitir fazer uma divagação um pouquinho maior, mas serei rápido. Claro. Ciro Gomes vem errando desde 2018. Né? Em 2018, se sabia que Fernando Haddad teria pouquíssima chance de ganhar aquela eleição. Ciro poderia ter ficado no Brasil e ser credor desse processo. Ele foi errando daí para frente. Ele pensou primeiro que o presidente Lula não fosse candidato, depois o presidente Lula foi, depois ele acreditou que o centro lhe colocaria no segundo turno, o centro não colocou porque ele se dispersou. Né? Depois ele acreditou que Jair Bolsonaro não conseguisse ser candidato ou chegasse muito enfraquecido. Então são escolhas erradas o tempo todo. E agora ele busca se defender. É legítimo que ele busque se defender. Né? É legítimo que ele queira sair dessa eleição com algum capital, com algum patrimônio, até para futuras eleições. Né? Mas o eleitor, e as pesquisas mostram, o eleitor começa a fazer os seus cálculos. Né? E há uma quantidade grande de eleitores que pretendem, que têm a intenção, se puderem, né, de liquidar essa eleição já no primeiro turno. Né? Então, Ciro, Simone, Soraya ficam expostos, né, a esse cálculo do eleitor. Muito mais do que ficar discutindo se o candidato que está na frente pede ou não voto nulo, o voto útil, né, essas coisas todas, o eleitor é soberano e ele faz cálculos de acordo com seus interesses. Né, e um dos interesses pode ser liquidar essa fatura já no domingo. Muito bem, a gente conversou com Carlos Mello, cientista político e professor do INSPER. Professor, muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima.